Meus irmãos, a paz do Senhor. Fico sobre seus pés. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 20. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20. A partir do versículo de número 11. Deus está aqui, amém, irmãos? Oh, glória. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de estarmos ministrando a palavra do Senhor. Como eu sempre digo, e eu torno a repetir, se não for o Espírito Santo, são apenas meras palavras. Mas se o Espírito de Deus, por graça e misericórdia, Ele quiser usar a minha vida nessa noite, eu tenho certeza que você vai sair daqui alimentado pela palavra de Deus. Que eu desapareça nessa hora, porque eu sou apenas um verme que rasteja sobre o pó da terra. Deus não precisa de mim para nada. Se Deus quiser falar com você, Ele tem outros vasos aqui. Eu entendo, irmão, que todas as vezes que eu tenho a honra de ministrar a palavra de Deus, eu preciso descer na presença dEle e entender que a glória é dEle, a honra é dEle, a majestade é dEle. Amém? E os dons que Deus nos confia são temporários. Paulo diz que quando aquilo que é perfeito vier, aquilo que é temporário vai desaparecer. Amém? Peço a você que se desligue da terra, esqueça seus problemas, esqueça tudo que você deixou lá fora. Foque na palavra. Foque naquilo que Deus há de falar com você. Porque Deus despertou o meu coração, uma palavra de despertamento. E aquilo, irmãos, que eu vou pregar, pode ter certeza que eu não escolhi. Foi uma revelação do céu. E se Deus escolheu essa palavra, entenda uma coisa: você é privilegiado. Amém? Apocalipse 20, versículo 11. Os que encontraram, digam amém. Está escrito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou mais lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E você diz amém. Tome o seu assento, dando glórias ao nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito poderosa nessa noite. Uma palavra que Deus Ele me revelou. E eu quero dizer a você que a nossa geração é uma geração que muitos têm medo de ler o Apocalipse. Muitos entendem que o Apocalipse ele é mais parecido com um filme de terror. Porque quando você começa a ler as coisas que aqui estão escritas,
aqueles que não têm o Espírito, que não têm certeza da sua salvação, ele fica amedrontado, fica apavorado. E às vezes você prefere ler um salmo, você prefere ler um Provérbios, mas não ler Apocalipse. Eu já digo o contrário. O Apocalipse é para aqueles que têm certeza da sua salvação. Por quê? Porque nós entendemos que tudo que está para acontecer, tudo que está para vir sobre esse mundo, não é para desespero da igreja. Pelo contrário, é para a esperança dela. Quando Jesus Cristo ele começa a narrar os eventos que viriam sobre a terra, antes do arrebatamento da igreja, percebam que Jesus ele começa a falar de sinais que sempre aconteceram no mundo, mas ele fala de uma intensificação. Ele diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para o céu, erguem a vossa cabeça, porque está próxima a vossa redenção. Preste atenção. Quando João ele vai escrever o livro do Apocalipse, ele escreve esse livro aproximadamente ali entre os anos 96 ao ano 100 da era cristã. É justamente no período em que a igreja do primeiro século ela está passando por uma grande perseguição por parte do Império Romano. Essa perseguição ela começa com os primeiros apóstolos, começa com Nero, porém Nero é aquele que inicia-se a perseguição, mas a maior parte da perseguição, o maior derramamento de sangue vem por parte de Domiciano. Quando João vai escrever o livro do Apocalipse, a essa altura, todos os apóstolos já haviam morrido, haviam sido decapitados, esfolados vivos, haviam sido maltratados, apedrejados, alguns crucificados. Tentaram matar João, mas não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque Jesus havia dito que João seria o único dos apóstolos que teria morte natural. A tradição diz que o Império Romano tentou matar João de algumas maneiras, mas não conseguiu. Em alguma das ocasiões, pegaram João e mergulharam ele dentro de um caldeirão de azeite fervendo. E eles pensaram: vamos mergulhar nesse caldeirão e quando nós puxarmos a corda, vai ter somente os ossos, porque a carne vai saltar dos ossos. Porém, para desespero do Império Romano, quando eles puxam João pela corda, João está intacto, ele está vivo, não consegue matar João. O que o Império Romano faz? Já como que não tem como matar esse homem, vamos pegá-lo e vamos isolá-lo na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era uma pequena ilha rochosa, situada na região do Mar Egeu. Quando o Império Romano lança João na ilha de Pátimos, eles pensavam que estava fazendo mal para João. Na verdade, eles não estavam fazendo. Ele estava fazendo um favor para Cristo. Era Jesus isolando João para ter um particular com ele. Eu entendo que todas as vezes que Deus decide isolar você, em alguma ocasião da sua vida, não é porque Ele quer te maltratar. Não é porque Deus é contra você. Não. Quando Deus te isola, é porque Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Ele quer ter um particular com você. E agora Deus separa João. E quando ele está na ilha de Pátimos, chamada de Ilha da Morte, ou também chamada de Ilha da Solidão, a Bíblia diz que em alguma ocasião, João ele está ali solitário. Ele está abandonado na ilha de Pátimos. E quando João começa a orar, ele dobra o seu joelho, ele percebe que um clarão acende em volta das suas costas. E quando aquele clarão resplandece sobre ele, ele começa a escutar uma voz que está falando com ele. E quando ele começa a ouvir essa voz, ele diz assim, era uma voz que parecia a voz de muitas águas. Era como se uma multidão estivesse falando comigo ao mesmo tempo. E para o espanto dele, quando ele olha para trás, para ver quem é que começa a falar com ele, ele percebe que tinha um homem atrás dele. Esse ser era todo resplandecente. As suas vestes eram brilhosas, até os pés, resplandecente, o linho mais finíssimo daquela época. Ele olha para os seus olhos, ele vê que os seus olhos como chama de fogo. Seus cabelos são brancos como a lã, seu rosto resplandece como o sol do meio-dia. Suas mãos e seus pés são semelhantes ao latão reluzente. Quando ele olha para a sua coxa e para o seu manto, está famigerado o nome dizendo assim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há várias diademas na sua cabeça. E quando esse homem começa a falar com João, as primeiras palavras é essa. João, pega agora uma caneta, pega uma folha de papiro e começa a escrever as coisas que eu vou te revelar.
são coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto aquele homem está falando com João, ele pega uma caneta e ele começa a escrever tudo aquilo que aquele homem está revelando para ele. E a coisa que mais me chama a atenção é que, para que você não fique desesperado ao ler o livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, ele começa dizendo assim: bem-aventurados são aqueles que lêem e os que ouvem as palavras dessa profecia e que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo ele está próximo. Olhe para cá, quando ele começa a escrever as revelações do Apocalipse, ele começa a escrever sobre as 7 igrejas que estavam na região da Turquia, na região da Ásia. Ele escreve sobre Éfeso, Esmirna, Sarde, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, e ele vai escrevendo sobre essas igrejas. E percebam que nas características de cada igreja, Deus está revelando para João os acontecimentos, ou seja, a história do cristianismo na história da humanidade. Ele começa a mostrar todo o processo da igreja, até a igreja de Laodiceia, que seria a última igreja, aquela que precederia o arrebatamento. Olhe para cá e preste atenção. Enquanto ele está olhando e ele começa a escrever, ele começa a ficar maravilhado, porque quando ele acaba de escrever sobre as igrejas que estão na Ásia, Deus abre os olhos de João, e o que ele vê? Ele vê os céus abertos, e eis que um livro selado por dentro e por fora começa a descer na frente de João, e ele olha e percebe que tem 7 selos sobre aquele livro, mas ele sabe que aquele livro escondia algo que era glorioso e majestoso. Ele sabe que aquele livro precisa ser aberto para que a revelação seja transmitida para ele, mas a Bíblia diz que ele começa a se entristecer, ele chora copiosamente. Por quê? Porque ele percebe que ninguém no céu é capaz de abrir o livro, nem anjo é capaz, arcanjo não é capaz, querubim não é capaz, serafim não é capaz, e ele está chorando. Ele olha para a terra, ele percebe que sacerdote não pode abrir o livro, profeta não pode abrir o livro, reis não pode abrir esse livro, e ele continua chorando, porque ele percebe que não somente no céu, e nem na terra, e nem nas águas debaixo da terra, ninguém é capaz de abrir aquele livro. Mas enquanto João está chorando, a Bíblia diz que um ancião apresenta diante dele e diz assim: João, por que você está chorando? Pare de chorar, porque aqui está o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e reviveu. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E a Bíblia diz que a revelação ela continua, e Deus começa a mostrar para ele tudo aquilo que vai acontecer no período da grande tribulação. Ele abre os olhos e ele percebe que as almas daqueles que foram mortos e degolados por causa do evangelho, eles estão debaixo do altar de Deus. Eles estão clamando, dizendo: ó Senhor soberano santo, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue daqueles que derramaram o nosso sangue sobre a face da terra? Enquanto essas almas estão clamando, ele percebe que 7 anjos começam a se apresentar diante de Deus. Esses 7 anjos, eles estão portando 7 trombetas, e a Bíblia diz que ele tem a revelação que cada anjo começa a ressoar a sua trombeta, e no alarido de cada trombeta, algo fenomenal começa a acontecer sobre a terra. Fenômenos, catástrofes, desgraça vão acontecer na terra. Aí você me pergunta, irmão Sandro, por que Deus permite anjos tocarem trombeta e fenômenos catastróficos começam a acontecer sobre a terra? Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus envia o caos sobre a terra, não é porque Deus quer punir o homem, não é porque Deus está desgostoso com o homem, não é porque Deus é adversário do homem. Todas as vezes que Deus permite alguém entrar pelo caos e passar pela desgraça, é Deus chamando o homem para o arrependimento, é Deus dizendo ao homem: você precisa consertar as suas veredas, você precisa consertar o seu caminho. Talvez você não sabe, mas o maior desejo do Deus dos céus e da terra não é ver você punido pelo seu juízo. O maior desejo dele é você reconhecer o seu adultério, reconhecer a sua fornicação, reconhecer a sua humanidade, reconhecer a sua fragilidade e dizer: Deus, eu sou pecador na face da terra, eu preciso da tua graça e eu preciso da tua misericórdia. E João está escrevendo o livro do Apocalipse, e ele percebe que não somente anjos estão portando 7 trombetas, mas 7 anjos agora começam a se apresentar, portanto 7 salvas de ouro. E a Bíblia diz que enquanto ele está olhando para aqueles anjos, eles começam a derramar as taças sobre a terra. E enquanto eles estão derramando a taça sobre a terra, a Bíblia diz que coisas
esquisitas estão acontecendo na face da terra. Por exemplo, quando o anjo começa a derramar a sua taça, a Bíblia diz que começa a aparecer chagas malignas no corpo dos homens. Tumores começam a aparecer, piores do que o câncer, porque a medicina não é capaz de curar, e os homens são atormentados por essa chaga. E a Bíblia diz que enquanto o outro anjo está derramando a sua taça, a Bíblia diz que agora o céu começa a se enrolar como se fosse um pergaminho, e o sol se torna negro como se fosse um saco de silício. A Bíblia diz que o sol é ferido e ele aquece 7 vezes mais, e os homens estão sendo atormentados pela praga que Deus está mandando sobre a terra. Agora preste atenção naquilo que eu vou lhe dizer aqui agora. Sabe o que mais me chama a atenção? É que quando você olha para o capítulo 9, lá no versículo de número 6, diz assim: que enquanto Deus está derramando o seu juízo sobre a terra, sabe qual é o comportamento da raça humana? Ao invés de se curvarem, ao invés de se dobrarem, a Bíblia diz que eles não se arrependeram da sua prostituição, eles não se arrependeram da sua idolatria, eles não se arrependeram da vida promíscua que está levando sobre a terra. Sabe o que significa? A raça humana, ela chegaria num estado de putrefação espiritual, de um endurecimento no seu coração tão grande, que a dificuldade de ser, aleluia, de se arrepender seria tão grande, que Deus não poderia se aplacar e parar de castigar a raça humana. Por quê? Porque Deus não acha arrependimento no coração da humanidade. Preste atenção. João está escrevendo, e Deus está dizendo para João: escreve tudo aquilo que brevemente deve acontecer. Você percebe que o texto que nós acabamos de ler está mostrando um momento em que todas essas coisas já haviam acontecido, e agora nós estamos chegando no dia do juízo. Nós estamos chegando no dia do julgamento. Interessante que a palavra de Deus está dizendo que há um tempo determinado para Deus julgar a raça humana. Há um tempo determinado para Deus julgar as obras dos homens. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: porque todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para prestarmos conta daquilo que nós fizemos em vida, por intermédio do corpo. Sabe o que Paulo está dizendo? Não tem como correr, não tem como fugir. Você pode fazer o que você quiser fazer agora, você pode continuar levando a vida que você está levando, você pode ter os comportamentos que você deseja, faça o que você quer, mas chegará um dia da prestação de conta. E ele está dizendo: eu vejo um trono, e alguém está sentado sobre esse trono. E ele diz assim: é chegado o grande dia do juízo de Deus. Preste atenção. Primeiras vezes na Bíblia que fala de uma profecia de julgamento, embora ela esteja no Novo Testamento. Foi profetizado no Antigo Testamento por Enoque. Judas escreve na sua única epístola: destes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com seus milhares de santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles a todos os ímpios, por suas obras de impiedade, e por todas as duras palavras que impiamente pecaram e cometeram contra ele. Enoque está no Antigo Testamento, e ele tem uma visão dizendo que ele vê Deus vindo para julgar a humanidade, para julgar a raça humana, por causa da sua rebelião contra Deus. Olhe para cá, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que é rebelião contra Deus, irmão Sandro? A rebelião contra Deus é tudo aquilo que você faz que te afasta dele. Eu vou repetir: rebelião contra Deus é tudo aquilo que você faz que te afasta dele. O homem é capaz de cometer 4 tipos de delitos que afastam o homem de Deus. Primeiro delito, a Bíblia chama de pecado. O que é pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. O que é errar o alvo? Imagine que você está com uma flecha em sua mão, e você tem um alvo para acertar, e quando você puxa, você erra o alvo. Isso significa que você falhou. Pecado significa falha humana. Paulo disse para a igreja de Filipenses: porque uma coisa faço, deixando as coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação, que é Jesus Cristo. Quando você peca, você erra o alvo, que é Jesus Cristo. Segundo delito que o homem comete:
Se o primeiro é pecado, segundo, transgressão. O que é transgressão? Ultrapassar o limite estabelecido. É todas as vezes que você burla o mandamento, todas as vezes que você burla a lei. A palavra diz não faça, você faz. A palavra diz não pratica, você pratica. A palavra diz não vai por lá e você vai. Ela manda você ir para a direita, você vai para a esquerda. Ela manda você para a esquerda, você vai para a direita. Isso é chamado de transgressão. Terceiro delito, iniquidade. O que é iniquidade? Pecado repetitivo sem arrependimento. Sabe aquele pecado de estimação que você comete hoje? Você não se arrepende, você tem remorso, você chora, dói por dentro, mas amanhã, quando a tentação vem, você faz de novo. Iniquidade. Quarto delito, abominação. A abominação é diferente do pecado. A abominação é diferente da transgressão. E é diferente da iniquidade. Ela é um nível pior. Como assim, irmão Sandro, nível pior? Então quer dizer que existe pecado que tem nível diferente do outro? Sim. E eu vou lhe provar na Bíblia. Quando Jesus está diante de Pilatos, e ele diz assim: diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse assim, ele fica quieto. E ele diz, não vai dizer nada, porque se você não disser, eu tenho poder para te saltar ou para te mandar crucificar. Jesus disse assim, nenhum poder tu terias contra mim, se do alto não te fosse dado. Aí olha o que ele diz, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. O que Jesus está dizendo? Pilatos, seu pecado é grande, mas aquele que me entregou a ti, o pecado dele é pior que o seu. João escreve no capítulo 5 da primeira epístola, no capítulo 3 ele diz assim, há pecado que é para a morte, e há pecado que não é para a morte. O que não é para a morte, ore, mas o que é para a morte, digo que não ore. Níveis diferentes de pecado. E agora o que é abominação? Abominação significa pecado que Deus não suporta. Pecado que provoca náuseas em Deus. Sabe aquilo que você ingere e você começa a regurgitar, não consegue parar no seu estômago? Abominação. Existem pecados que nós cometemos que são abominações. E eu vou citar uma aqui agora. De repente vai machucar alguém. Romanos, capítulo 1. A partir do versículo 24. Paulo diz assim, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, vocês o não glorificaram como Deus. Antes, em seu discurso, seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por isso, Deus os entregou às concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo uma recompensa que convinha ao seu erro, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de contenda, inveja, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores, injuriadores, caluniadores, soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobedientes a pai e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Olha o versículo 30, pelo que são dignos de morte os que tais coisas praticam, pois não somente fazem, mas consentem com os que as fazem. Quer que eu diga aqui, para ser mais claro? Homossexualidade. Irmão Sandro, essa palavra é dura. Posso te dizer uma grande verdade? Você acha que essa palavra é dura? É porque tu não conhece o calor do inferno. Duro é perder a sua alma. Duro é você não aceitar ela. Irmão Sandro, como que eu faço? Talvez você me pergunte. Eu tenho algo na minha natureza que ela fica pululando por dentro. Essa vontade está dentro de mim. Eu não consigo dominá-la. Isso parece que eu nasci com isso. O que eu faço? É possível entrar no céu com esses desejos? Sim. Sabe o que eu digo que sim? Não se espante.
Eu sou homem, pastor Diogo é homem, pastor Vinícius é homem. Perdeu sua vontade de homem, pastor? Perdeu sua natureza? A sua natureza parou de purular na sua carne? Não, Jesus disse, orem e vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne não se converte. Carne não se converte. Irmão Sandro, mas eu tenho essas vontades homoafetivas. Como que eu faço? Negue-se, só se negar. Vai subir com vontade de tudo, porque o que leva você ao céu não é a ausência do desejo, mas é a renúncia dela. Ô irmão, olhe para mim. Eu sou casado, eu sou homem, mas a natureza continua viva. E se eu não vigiar, pastor, hoje você me vê pregando, amanhã eu posso estar caído. Que Deus me livre disso. Porque a nossa natureza é uma natureza caída. A nossa natureza é uma natureza caída. Nunca bata no seu peito dizendo que você é um super crente. Nós temos criptonita. Olhe para cá. 4 delitos que afastam o homem de Deus, que traz sobre ele o seu juízo e o seu julgamento. Agora preste atenção. O que me chamou a atenção aqui no texto? É que João diz assim: eu vi, quando a raça humana chega num período, após todo o período tribulacional, quando nós chegamos no último dia, chegou o momento da prestação de conta. E ele tem uma visão, e ele diz assim: eu vi um trono, e alguém se assentou sobre esse trono, e foi trazido diante dele alguns livros, e os livros foram abertos. Quando você lê Daniel capítulo 7, versículo 10, faz paralelo com esse texto. Daniel diz assim: eu vi um ancião de dias, e ele assentou-se para julgar, e os livros foram abertos. Aí diz assim: e os mortos foram julgados segundo as coisas que estão escritas no livro. Presta atenção. Tanto Daniel como João têm a mesma visão. Os mortos se apresentaram e foram julgados mediante as coisas que estão escritas. Não é no livro, é nos livros. João tem visão de 2 tipos de livro. Primeiro diz: o livro que eu chamo de livro dos Atos, não é Atos dos Apóstolos, livro dos Atos, que são livros das ações humanas. Esses livros contêm tudo o que você faz. Você sabia que o seu pecado, tudo o que você faz, pensa, fala, pratica, está anotado? Jeremias capítulo 17 diz assim: o pecado de Judá está anotado com um tinteiro de ouro com ponta de diamante. Sabe o que significa isso, Josias? Quando um crente entra no banheiro, Deus está vendo e está anotando. Quando você assina um documento para levar vantagem em alguma área, você sabe que esse documento não tem procedência, você assina, está anotado. Todas as vezes que você pega o seu celular e manda um direct para uma mulher que não é sua, para um homem que não pertence a você, está anotado. Você acha que não? Posso dizer alguma coisa aqui para o seu desespero? Naquele grande dia, até a sua conversa no WhatsApp será exposta. Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer juízo toda obra, tudo aquilo que está encoberto há de ser revelado. Para deixar você mais desesperado, e eu também, a Bíblia diz que naquele dia será expostos os desvarios do coração. Tem noção do que é isso? Você está achando que vai ser exposto só o que você pratica? Até os desejos dos corações serão expostos. Irmão Sandro, que Deus truculento é esse? Um dia desse eu estava conversando com um cidadão, e ele disse assim: se Deus fosse bom, não lançaria ninguém no inferno. Eu falei: se ele fosse mau, ele não advertiria você que você pode ir para lá.
Ele poderia largar você ir por conta própria e não te advertir. Ele é tão misericordioso. Posso te dizer, profecia de Enoque, que está em Judas. Sabe quanto foi profetizada essa profecia? Quase 4.000 anos atrás. E nós estamos aqui hoje. E ainda não aconteceu. Você quer mais paciência do que isso? Alguém que está te guardando mais de 4 milênios para a raça humana se arrepender. Você acha que um Deus desse é mau? Você acha que um Deus desse é impaciente? Lá em Apocalipse está escrito, Deus disse para uma das igrejas, eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas não se arrependeu. Deus sempre dá tempo. Deus nunca vai ceifar a tua vida. Ele nunca vai lançar você no inferno sem antes advertir você primeiro. Uma vez me perguntaram, irmão Sandro, e aquelas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, como é que vai ficar naquele grande dia? Romanos 1, versículo 20, está escrito, porque toda a criação de Deus, todas as coisas visíveis e invisíveis, estão expostas, para exemplo, para que todo homem se torne inexcusável ou indesculpável. O que ele está dizendo? Você pode nunca ter ouvido falar de Jesus, mas quando você olha para o sol, você tem que dizer, alguém fez esse sol. Você olha para a lua, alguém fez essa lua. Alguém fez os mares. Você tem que acreditar que há um Criador. Os livros estão sendo abertos. E agora sabe o que me chama a atenção? Eu não sei se você parou para analisar. Que João começa a falar aqui no versículo 11. Ele diz assim, olha o que ele diz. E aquele que está sentado sobre o trono, preste atenção nisso aqui. Aí ele diz assim, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Eu não sei se você já parou para analisar o que significa isso. Por que João diz que quando Deus se assenta para julgar, foge a terra e foge o céu da presença dele? Posso te revelar? Sim ou não? Quando João vê Deus sentado sobre o trono e chega a hora do julgamento, interessante que ele poderia ter dito assim, Deus julga o homem na terra, Deus julgará o homem no céu. Mas diz assim, a terra e o céu se retira, desaparece. Sabe o que significa isso? O julgamento será numa outra dimensão. Por que será numa outra dimensão? Daniel capítulo 12 diz que naquele dia muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora imagina, desde Adão, todos os mortos que ressuscitam. E a Bíblia diz que os demônios também serão julgados. Você sabia que para cada ser humano na terra existe mais de legiões de demônios? Para cada ser humano. Imagine toda a capetada do inferno. E todos os homens ressuscitados desde Adão. A terra não cabe. Deus tem que levar a humanidade para uma outra dimensão para ser julgada. E sabe o que é mais interessante? Não tem esse demônio que atormenta a sua vida, que faz de tudo para desgraçar a sua mente, que faz tudo para destruir a sua família, que faz tudo para acabar com o seu ministério, que faz tudo para destruir a sua alma, colocando depressão, desespero e enfermidade. Paulo diz, preste atenção, Romanos 16, versículo 20, muito em breve, mesmo Deus de paz, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Sabe o que significa isso? No dia do juízo, Ele vai colocar a cabeça dele debaixo dos seus pés. Vai acabar a opressão, pastor Vinícius. Vai acabar a opressão. Vai acabar esse tormento. Porque chegará o tempo em que você vai se vingar. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Presbítero Gardel, sabe que momento é esse que João está vendo? Diga comigo, um momento. Mais alto, diga um momento.
da separação. O que é isso? Jesus disse que nesse dia Ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Mas antes de entrar nesse assunto, deixa eu falar algo interessante para você, que você precisa entender. Quando a Bíblia fala que o juízo virá sobre a terra, preste muita atenção nisso aqui, que isso aqui é sério. Quando a Bíblia diz que o julgamento virá sobre a terra, existe um detalhe interessante. Ezequiel 7 diz assim: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Preste atenção, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Em Mateus capítulo 24, lá no versículo 27, Jesus fala algo interessante, mas pensa no versículo que é mal interpretado, irmão. Quando Jesus diz assim: pois assim, como um relâmpago nasce no oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu sei que você entende, irmão, como velocidade de tempo, mas não é velocidade de tempo. Jesus está falando de espaço geográfico. Versículo 23, Jesus diz assim: naqueles dias, se alguém disser a você, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Perceba que Jesus está falando de lugar, está falando de espaço geográfico. Quando disserem, ele está aqui ou está ali, está no deserto ou no interior da casa, ele disse, não deis crédito. Ele diz assim, porque assim como o relâmpago nasce no oriente e se mostra ao ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Olhe para cá. Já percebeu que relâmpago, ele se manifesta de 2 formas? Ou vertical, ou horizontal, cruzando o céu. Já percebeu? Jesus não está falando da vertical, ele está falando da horizontal. Olha o que Jesus disse: assim como o relâmpago nasce no oriente e se mostra até o ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Sabe o que ele está dizendo? Que quando ele vier, ele se manifestará de oriente a ocidente. Eu vou repetir: de oriente a ocidente. Quando ele vier, a América vai ver, a Ásia vai ver, a Oceania vai ver, a África vai ver, a Antártida vai ver. Toda a raça humana olhará com seus próprios olhos e verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E nesse dia a igreja do Senhor será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares, e não haverá mais morte, não haverá mais dor, nem clamor, e não haverá mais desgraça sobre você, porque chegou o dia da sua redenção. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Eita glória. Narai jo maravassuri vikandaramanai. Está chegando o dia, irmão, está chegando a hora. Deus está dizendo, se prepare, está chegando o dia, está chegando a hora. Deus está dizendo, abandona a vida promíscua que você está levando. Está chegando o dia, está chegando a hora. Está na hora de você se consertar, porque não vai demorar mais. Já já esse céu vai se rasgar de alto a baixo, e todos verão Ele, todos verão a sua manifestação. Chegou o momento de fazer separação. Irmãos, isso aqui é só uma comparação, tá? Os irmãos da esquerda não ficam chateados, não. É só uma ilustração. Jesus disse a Josias que naquele dia haverá um povo, e ele separa. Uma galera, os anjos separam e coloca para a esquerda. A outra galera, ele coloca e posiciona à direita. Interessante que o povo da esquerda, Jesus diz algo que me chama a atenção, diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não te sabe o que mais me dói? É porque a galera que ele diz que não conhece, é a galera que diz assim, ó, eu profetizei em teu nome, eu falei em línguas em teu nome, como é que você não me conhece? Eu dei cesta básica em teu nome, eu não faltava a culto,
eu falava do Senhor, eu tinha carteirinha de crente, eu tomava ceia, eu tinha cara de crente, eu cantava música de crente, eu pregava a palavra de crente. Jesus disse assim: eu não te com. O que significa isso? Por que ele diz que não conhece? Se eu disser para você que eu não te conheço, imagine que está eu e Josias, a gente anda 24 horas juntos. Mas se eu disser para ele: olha, você anda comigo, fala comigo, mas eu não te conheço. Sabe o que eu estou dizendo para ele? Você até anda comigo, você até caminha comigo, eu sei muito sobre você, mas você sabe pouco sobre mim. Está falando daquele que não tem intimidade com ele. O que é um crente que não tem intimidade? Vou te fazer uma pergunta, irmão. Seja sincero, responda para você. Quanto tempo tu gasta na oração? Quanto tempo que tu gasta aqui, ó? Quanto tempo? Ou será que você só lê a Bíblia quando o pastor coloca o versículo e você lê aqui? Ou será que você só ora quando você vai dormir, dá uma boa noite para Jesus, um bom dia para Ele, no máximo, e acabou? Eu estou falando de intimidade. Um homem, você sabia que todos os homens da história, todos os homens de Deus, preste atenção, quem lê Hebreus capítulo 11, talvez você já leu ali a Galeria da Fé, preste atenção que isso aqui se não mexer com você, irmão, é porque a gente está morto. Quando você lê Hebreus capítulo 11, aí você vê o escritor aos Hebreus citando a galeria dos heróis da fé. Já percebeu que ele faz questão de citar vários nomes ali? Talvez, eu não sei se você já se perguntou, por que ele faz questão de citar, de fazer uma pré-eleção de nomes? Agora eu vou te revelar uma coisa, que isso aqui é sério, que está inserido em Hebreus capítulo 11. Quando você olha para os heróis da fé, quando você olha para os profetas do Antigo Testamento, reis, sacerdote, quando você olha para os apóstolos, preste atenção, todos eles que foram escolhidos, preste atenção, todos aqueles que foram escolhidos e eleitos por Ele, eles tinham algo em comum. E agora você vai ver se você se identifica com isso ou não. Todos os heróis da fé que estão lá inseridos, eles tinham algo em comum. Irmão Sandro, o que eles tinham em comum? Eu vou citar para você. E se você está ligado, você vai pegar. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. E lá no finalzinho, ele explica o porquê que eles tinham algo em comum. Ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o universo pela palavra de Deus foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, dando a Deus o testemunho dos seus dons, e por ela, pela fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado, porque Deus o trasladara, mas visto como que antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu,
e saiu para o lugar onde havia de receber por herança, mas saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, preste atenção, cujo artífice e construtor é o próprio Deus. Pela fé, aleluia, Jacó abençoou seus filhos, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, a mesma Sara recebeu em virtude, em dar à luz já fora da idade, porquanto ela tinha por fiel aquele que lhe havia prometido. Porque Abraão, sendo já velho e amortecido, não podendo mais gerar filhos, Deus deu a ele uma descendência tão numerosa como as estrelas que estão no céu e como a areia incontável que está na praia do mar. Pela fé, José deu ordem acerca dos seus ossos e fez menção da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Preste atenção. Pela fé, Moisés, sendo grande na terra do Egito, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouquinho de tempo ter o gozo do pecado. Preste atenção, porque ele não temeu a ira do rei, porque ele não amava as riquezas do Egito, mas amava os vitupério e castigo de Cristo. Porque o que direi mais? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, Sansão, Davi, Baraque, Jefité, aos quais venceram o reino, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, sendo murmuradores, sendo humilhados, maltratados, trucidados, decapitados, cerrados ao meio, morando em cavernas, nos desertos da terra, homens dos quais o mundo não era digno. Agora preste atenção no segredo, porque todos eles morreram sem alcançar a promessa, mas vendo a promessa de longe, creram nela, agarraram ela e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Por isso Deus se agradou deles e disse: por isso, por causa de vocês, decido preparar uma pátria melhor do que essa, a saber, a cidade celestial, a nova Jerusalém. Eu não peguei, irmão Sandro. Então deixa eu te revelar. Todos eles tinham algo em comum. Estavam na terra, mas se consideravam peregrinos e amavam o céu. Ó irmão, para encerrar, crente que está com a mente cravada nesse mundo, crente que o que mais deseja é crescer financeiramente, crente que a mente dele está impregnada nessa terra, mas que não sente desejo da volta do Senhor, está morto, está morto, está morto, está morto. Só não foi sepultado, está morto. Se você me perguntar, Sandro, qual é o maior sonho que você tem? Sabe qual é o meu maior sonho? Eu queria, pastor Diogo, que Jesus voltasse agora, não é nem amanhã. É que ele voltasse agora, porque eu não tenho mais nada aqui nesse mundo. Só quem ama ele dá uma glória bem forte, porque ele merece. Vai te dar vida aqui nessa noite. Deus vai ressuscitar a sua alma, vai ressuscitar o seu espírito. Fique sobre os seus pés. Oh, aleluia. Eita glória. Eu vou fazer algo que o Espírito de Deus está me mandando aqui agora. Só vai sair do seu lugar e só vai vir aqui no altar quem verdadeiramente quer se desprender dessa terra, quer se desprender desse mundo,
e quer viver uma nova experiência com os céus, só vai sair do seu lugar, ainda que seja uma única pessoa. Irmãos, preste atenção. O ponteiro do relógio de Deus está avançando. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Não há mais tempo de você brincar. Não há mais tempo de você ficar cocheando entre dois pensamentos. Está chegando o dia. Está chegando a hora. Está chegando o momento. Prepara-te, Israel. Essa noite é noite que Deus vai tratar com você. Irmão Sandro, eu estou com dificuldade de me desprender desse mundo. Eu gostaria de sonhar mais com as coisas do céu. É sobre você que eu quero orar. É por você que eu quero orar. O Espírito de Deus está pairado sobre essa igreja. O Espírito de Deus está pairado sobre este santuário. Eu sei que tem mais gente. Eu sei que tem mais gente para vir. Pela segunda vez que a trombeta soar, saia do seu lugar, não seja tímido. Não fique indiferente. Deus quer renovar a sua alma. Deus quer renovar o seu espírito. Destruindo as fontes das águas, envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Breve virá, breve Jesus voltará. Adora Ele. Adora Ele. Exalte a Ele. Adora Ele. Abra essa boca abençoada que Jesus te deu. E adore, adore, adore. Adora Ele. Adora Ele. E adora na excelência o Senhor, queima todo mal agora.